Boa noite a você, meu irmão, a você, minha irmã. Sejam bem-vindos, você, internauta. Em momento oportuno irá acessar o nosso canal, a nossa página. Sejam todos muito bem-vindos em mais um estudo do Evangelho Redivivo. Seareiros da doutrina espírita, seareiras, trabalhadores do movimento espírita, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos mais uma vez dando início ao estudo do Evangelho Redivivo. Estamos estudando a introdução, o primeiro livro. Então, dando sequência, nós vimos na última reunião os conceitos, ou melhor, alguns conceitos sobre o próprio Evangelho Redivivo, aquilo que trata sobre essa metodologia
que está nos orientando a forma, o meio e as condições que nós deveremos nos posicionar diante do estudo, da experiência de estudos, em que nós iremos buscar no Novo Testamento, que está na segunda revelação, os Atos dos Apóstolos, a história da passagem de Jesus, as cartas de Paulo. O Novo Testamento compreende desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse de João. E então, através desta metodologia em que a Federação Espírita Brasileira está nos disponibilizando para o nosso aprimoramento nos conhecimentos e na forma com que nós iremos apresentar o conteúdo do Evangelho de Jesus. Nós estamos aprendendo a extrair o espírito da letra, aprendendo a nos posicionar diante das lições, dos ensinamentos que têm um cunho espiritual, que também entendemos nessas lições que os ensinamentos de Jesus são atemporais. Em qualquer época que nós formos buscar uma orientação, uma instrução nestes estudos do Evangelho, ele fará luz em nossas vidas. E então precisamos de aprender com essa metodologia a melhor forma de extrair o conteúdo que condiz com a moral da boa nova trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje vamos ver, dar sequência, em artigos que é muito importante para as nossas reflexões. Mas antes, vamos fazer uma prece, pedindo a ajuda dos nossos mentores, nossos anjos guardiães, espíritos de luz, e a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Mestre por excelência. Senhor, nós aqui estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendizado na presença dos teus missionários, pedindo luz, discernimento, pedindo sensibilidade com esta mensagem que para nós é o alimento, é o que nos sustenta, o que nos dá alegria para prosseguirmos a jornada. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos a tua bênção, o teu amparo, para todos nós, e que esta luz possa fazer claridade em nossas estradas, em nossos caminhos, e assim nós termos condições de também auxiliar aqueles que estão necessitando desta luz. Que a tua paz, o teu amor permaneça, Senhor. Assim seja. Nós vamos relembrar que tivemos conceitos nos estudos passados sobre esta metodologia. E então nós vimos conceitos, objetivos, princípios norteadores.
para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar os estudos anteriores, no nosso canal que está no YouTube, seac.com, @seac, Pinhuí, melhor dizendo, @seac Pinhuí, está os arquivos de estudos passados. Hoje nós vamos ver as justificativas. Vamos só aproveitar esta mensagem anterior para nós fazer a introdução desta nossa apresentação de hoje. Palavras de Emmanuel. Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado. Leiamos e estudamos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleituosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. O mais importante, contudo, é jamais se descurar da finalidade precípua do estudo, que é a melhoria moral do ser humano. Então, estamos percebendo aí que tudo que nós vamos buscar nos estudos, em obras que sejam da codificação ou mesmo alguns autores que trazem informações fidedignas, nós precisamos de analisar e extrair o que há de melhor para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. Porque temos grandes autores que não são de cunho espírita, mas traz o conteúdo da veracidade, da importância dos fatos e dos ensinamentos, para que nós tenhamos uma fé raciocinada, na lógica, no bom senso, não é assim? E então, o mais importante é jamais descurar da finalidade precípua do estudo. Qual que é a nossa finalidade de estarmos estudando o Evangelho Redivivo? Analisando esse conteúdo maravilhoso da história de Jesus, dos apóstolos, não é? Qual que é a finalidade maior? Quando nós aprendemos a extrair o espírito da letra, a essência moral de cada ensinamento, é a melhoria moral de cada um de nós. Não é isso? Então nós vamos ver agora as justificativas. Fazer um grifo aqui. Dando continuidade. Justificativas.
o simples fato de Jesus ter afirmado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, esclarecer que Jesus, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Vamos só aproveitar e fazer um grifo aqui também, porque é importante esse destaque aqui. Então, nós estamos percebendo aí essas duas frases tão importantes. Jesus trazendo para nós que somente através desses ensinamentos que ele trouxe, essa lei divina do amor, esse exemplo que ele trouxe para nós, nos mostra que somente através dele é o caminho que vai nos conduzir ao Pai. Nós, quando estamos estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, estamos procurando nos religar, que é o sentido da religião, nos religar com nossa origem primordial, que é Deus. E então, através destes ensinamentos de Jesus, nós vamos recebendo todas as informações, todo o conteúdo que nós necessitamos, né? Nós não temos condições de chegar a Deus a não ser através desses ensinamentos. Desculpa, gente. E Allan Kardec diz que Jesus, tendo a missão de transmitir à humanidade o pensamento de Deus, somente a doutrina de Jesus, esse evangelho, esse código divino, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Não é? Então, por isso, nós vimos nas lições anteriores a necessidade de nós buscarmos a simplicidade no momento em de estudarmos e de transmitirmos o que nós estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus. Através da nossa postura diante das pessoas, não é? Para que nós possamos ser aqueles intérpretes da Boa Nova. E então, o Evangelho sendo transmitido com simplicidade, tanto nas palavras como também nos exemplos, nos atos, nós estamos procurando exercitar esses ensinamentos, que é para nós o ponto-chave, né? A nossa vivência, a nossa transformação moral. E então, esse pensamento dos ensinamentos de Jesus, que é a essência da lei divina, nós estamos aprendendo, que é o nosso alimento e é o que vai dar sentido para a nossa vida, né? E então, essa colocação de Allan Kardec é muito importante para nós estarmos sempre fixando as ideias, que Jesus tem essa missão de trazer o pensamento de Deus para nós. Ele, Jesus, é o mestre, o médico das almas, mas é, acima de tudo, o médium, o intermediário, que traz o pensamento de Deus até a humanidade. E então, estamos vendo aí, deixa óbvio que o estudo e a vivência do Evangelho são necessidades intrínsecas do ser humano que deseja impulsionar sua evolução. Então, se nós desejamos impulsionar, quer dizer, dinamizar, procurar nos aprimorar cada vez mais sem perda de tempo,
nós então precisamos desta necessidade intrínseca de buscar, através desses estudos do Evangelho de Jesus, dar dinamismo à nossa vivência, ao nosso testemunho de vida. Né? Cedo ou tarde, à semelhança da história do filho pródigo, cada um de nós, membros integrantes da comunidade planetária, conheceremos e seguiremos os passos do nosso guia e modelo, Jesus Cristo, alçados a esse patamar evolutivo. A Terra se transformará na morada dos eleitos e então haverá um só rebanho e um só pastor. Estas também são palavras de Jesus. Haverá um só rebanho e um só pastor. E então, para que nós consigamos alcançar esse ponto primordial para a humanidade, nós precisamos destas referências, dessas luzes que no Evangelho aprendemos. Mas é através da nossa vivência. E então estamos vendo aí que mais cedo ou mais tarde, todos nós, todos nós, ignorantes, sábios, estudantes, todos que estamos evoluindo aqui no planeta Terra, iremos da forma com que Jesus contou a parábola do filho pródigo. É só nós lembrarmos. Aquele filho que deixou a casa do pai, pediu a sua herança ao pai e saiu pelo mundo. E esbanjou todos os bens que havia herdado de seu pai. E voltou na maior miséria, porque não soube dar valor àquela riqueza, aquele conteúdo que o pai colocou em suas mãos. E então estamos vendo aí uma comparação, que todos nós, um dia, retornamos à casa do Pai. Retornamos a essa estrada que é esse caminho, que é Jesus. Esse caminho que é a verdade e a vida. Para que nós possamos retornar ao caminho de buscar a presença de Deus. Então, o guia e modelo. Estamos vendo aí esta expressão e lembramos daquela questão onde Kardec pergunta aos espíritos: qual é o modelo que Deus deixou para a humanidade, para que nós possamos nos manter firmes na nossa evolução? E então, na questão 625, os espíritos respondem: vede Jesus. É para nós o modelo e guia da humanidade. Não é isso? Olha que expressão importante para nós memorizarmos. Alçados a esse patamar evolutivo, quando os seres que habitam a Terra, nós sabemos que estamos em plena transição planetária. Quem não quiser permanecer, quem não se colocar como postura em busca de vivenciar o bem e os ensinamentos das leis divinas, serão convidados a ir para outros planetas, a outros planos. E a Terra vai se transformar ao mundo de regeneração. Aqueles que forem rebeldes, aqueles que forem renitentes, que não aceitarem a lei de amor, a lei de perdão, a lei de amar o próximo, esses não vão poder habitar o planeta. Então haverá essa transformação. Eles vão prosseguir a sua evolução, não vão estacionar, mas vão passar por novas provas em outros planos, em outros planetas. Somente vai permanecer aqui na Terra aqueles que
se optarem para a vivência do amor ao próximo, da fraternidade universal. E então, estamos vendo aí as palavras de Jesus. Haverá um só rebanho e um só pastor. Continuando. É, pois, chegada a hora de nos libertarmos das interpretações personalistas, institucionais, teológicas ou atávicas do Evangelho, condições que muito têm retardado a nossa marcha ascensional. O momento atual, ainda que marcado por significativos desafios, se revela como o mais propício para atendermos o chamamento do Cristo. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Ali é uma frase que também nós precisamos de fazer um grifo para que nós não nos esqueçamos, né, dessa orientação de Jesus. Porque nós precisamos de trabalhar em nós essa libertação de interpretações personalistas. Não é o que eu penso da vida. Não é o que eu aprendi somente com a minha forma errônea e distorcida de entender as lições do Evangelho. Mas procurar a cada vez mais adentrar na essência dessa substância moral que contém o Evangelho de Jesus. Livre do meu personalismo, né? Das instituições, da teologia ou dos atavismos que sempre a humanidade se deixou se conduzir por ideias, teologias que tinham mais de superficialidade, né? Aquela questão das pessoas se deixarem levar por grandes frases e que não tinham um conteúdo moral na essência com o amor e a vivência da moral do Cristo, somente de superfície, né? E então o momento atual é marcado por esses desafios. Todos nós estamos tendo grandes desafios, grandes obstáculos a superar e a vencer, né? Mas então é para nós o motivo de buscarmos, através dessa vivência, dar o nosso testemunho, oferecer o melhor de nós para as pessoas com quem nós convivemos. E também nos nossos estudos, nas casas espíritas, né? E aí nós estaremos contribuindo para essa marcha ascensional. Quer dizer, uma marcha que vai nos elevar no nível de conhecimento, no nível moral, no nível espiritual. Porque nós estamos trilhando os ensinamentos, né? Buscando aprimorar e exercitar esses conhecimentos através dos nossos atos do dia a dia. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos
dos páramos espirituais. Olha que importância que nós temos aí nessas frases, nessa colocação. E então o Espiritismo precisa de estar sempre intrinsecamente ligado ao Evangelho. Podemos dizer que não existe Espiritismo sem o Evangelho de Jesus, né? Podemos ter expressões de comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos, mediunidade, reencarnação, mas se nós não associarmos todos esses conceitos com o Evangelho de Jesus, nós estaremos destinados a modificar ou desaparecer esse conteúdo, né? Por isso a importância de nós termos por base, por alicerce de toda a doutrina, o Evangelho de Jesus. E então estaremos como todos esses elementos transitórios do mundo, né? Estaremos sujeitos a modificações ou a desaparecer. E nós, como espírita, temos que observar bem isso aí. Nós temos a preocupação, a prioridade de iluminação com Jesus. Porque se nós não conseguirmos isso aí, podemos ter o maior conhecimento científico e filosófico, com as mais elevadas aquisições da nossa intelectualidade, da nossa inteligência. Mas nós não teremos o leme, o roteiro que vai nos ajudar a superar essas provações e a experiência, né? E então, esse sentimento divino da nossa fé, que nos proporciona o esclarecimento do Evangelho de Jesus, é que vai nos dar esse respaldo, né? Esse arrimo para que nós possamos superar todos os obstáculos, vencer as provações e nos libertar dessas preocupações inferiores. Porque sabemos que estamos aqui na Terra e que aqui é um momento transitório. Nós não ficaremos aqui para sempre. Um dia deixaremos tudo para trás e voltaremos à nossa pátria de origem, que é a espiritualidade, né? Para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Maravilha de colocação que nós temos aí, né? A humildade é a palavra de ordem que nos esforçaremos em desenvolver a nossa vida, com base no estudo da mensagem do Cristo, a fim de começarmos a vencer as limitações das manifestações do personalismo, do misticismo e do academicismo. É momento de nos colocarmos à disposição do Mestre Nazareno como servos humildes. E então nós vamos ter aí um esclarecimento de Amélia Rodrigues, né? Mas vamos refletir nesse parágrafo aí. Precisamos de ter humildade para que nós tenhamos um equilíbrio, uma ordem, uma disciplina no nosso mundo íntimo, a esforçar o nosso desenvolvimento, buscar a nossa elevação, o nosso aprimoramento, estudando a mensagem do Cristo, né? Vamos ver o que a Amélia Rodrigues está dizendo para nós. A humildade é a virtude que faculta a compreensão das ocorrências perturbadoras, projetando luz nos intricados problemas do comportamento humano. Sem humildade, o homem se rebela porque não conhece a fraqueza que lhe é peculiar, nem se dá conta
conscientemente que logo mais será desatrelado do carro orgânico, nivelando-se a todos os demais no vaso sepulcral. Então, nós tínhamos até feito uma reflexão sobre isso, né? Mas a humildade é essa virtude que vai nos ajudar a nos posicionar diante das ocorrências, diante das tribulações da vida, né? Isso sempre nós vamos ter desafios. Superamos um desafio, superamos um obstáculo, vencemos um desafio, vai aparecer outros. E então nós temos que usar de humildade para aprendermos a extrair de cada situação os elementos que vão nos ajudar no nosso aprimoramento e no nosso fortalecimento. Vamos analisar quantas situações nós já atravessamos na vida e que, enquanto estávamos passando por aquela provação, por aquela tribulação, nós não percebíamos, achávamos às vezes que não teríamos forças para vencer. Mas conseguimos vencer, conseguimos superar. E de lá nós extraímos grandes conteúdos para a nossa personalidade, para a nossa fé, para a certeza de que nós estamos buscando neste mundo. Né? E então a Amélia diz para nós aí, projetando luz nos intricados problemas do comportamento humano, que é justamente essa condição. Né? E então, se nós não tivermos a humildade, existe uma rebelião. Sem humildade é uma rebelião, é uma revolta, não é, contra as leis, porque as próprias leis de Deus nos colocam diante de situações para o nosso aprimoramento, ao nosso próprio benefício. Né? E então precisamos de entender que somos seres limitados, temos as nossas fraquezas. Né? Estamos nos aperfeiçoando gradativamente, não é de um dia para a noite. Então somos seres perfectíveis. Cada momento nós extraímos um quesito a mais que vai nos auxiliar nesse crescimento. É isso? E então, olha a expressão que ela usa aí. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ser desatrelados desse carro orgânico. Mas vamos ter que deixar tudo para trás. E vamos seguir a nossa vida de espírito imortal. Né? O nosso fim aqui na materialidade é o vaso sepulcral. Olha aí, que interessante. Eu acho que fica fácil de nós entendermos essa necessidade urgente de buscarmos esta verdade, né? Essas luzes que estão nos dando segurança. Não é isso mesmo? E agora então nós vamos começar em outro item, que é a organização e métodos para o estudo deste Evangelho. Tudo que nós estamos vendo nesse tema 2 é sobre o Evangelho redivivo, o conteúdo, a metodologia, as formas de buscarmos a compreensão. Lembrando a palavra de Alcione, que Emmanuel traz, né, no livro Renúncia. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, analisada, sentida e vivida. Né? São processos que nós vamos buscando para nós fazer com que esse Evangelho faça parte da nossa essência espiritual, na nossa vivência do dia a dia. Né? E então vamos ver a organização em métodos. Para fins do estudo de o Evangelho Redivivo, 2 conceitos de método são considerados: o procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, segundo o plano pré-definido. Processos ou etapas
que apresentam organização, lógica, sistematização relacionadas a uma pesquisa, aprendizado ou investigação de um fato ou ideia, entre outros. E então, esses dois conceitos nós precisamos de ter na nossa metodologia de aprendizado, para nós aprendermos a ter uma disciplina e uma técnica de buscar cada ensinamento, cada exposição que irá fazer o papel adequado naquela exposição ou naquele aprendizado que estamos realizando, né? E esse processo por etapas. Não podemos querer fazer tudo de uma só vez. Temos que ter a análise de começar daquilo que nós conhecemos, aquilo que está no nosso alcance, que nós já dominamos, para o que nós ainda vamos aprender, para o desconhecido, né? São processos ou etapas que vão se apresentando, né? Apresentam a organização, a lógica e a sistematização, de acordo com aquilo que nós vamos pesquisando e na investigação de fatos, ideias e outros fatores, né? Temos que colocar, então, essa forma de organização. Resumidamente, estabeleceremos o programa O Evangelho Redivivo em 3 pilares direcionados para a interpretação dos textos evangélicos que devem necessariamente ser o tríplice caráter metodológico. Vamos fazer um grifo aqui, que são tríplice aspectos metodológicos. Aqui, ó. Importante para nós isso aqui. Né? O Evangelho de Jesus é atemporal. O conteúdo da mensagem da Boa Nova, ela sempre irá fazer luz. Tanto agora, nesse momento em que nós estamos vivenciando, no cenário atual do planeta Terra, quanto fazia no tempo de Jesus. E quanto irá fazer daqui mais algum tempo, alguns anos, alguns séculos. Porque são palavras de vida eterna. Não é isso? E então nós temos isso aí como um caráter de metodologia para sempre aprendermos. Sempre vamos aprender algo. Hoje nós estudamos uma passagem do Evangelho. Daqui a 10 anos, nós vamos voltar nesta mesma passagem do Evangelho e vamos aprender algo mais, porque nós estaremos mais preparados pelas nossas experiências, pela nossa sensibilidade, pela nossa maturidade. Vamos sempre aprender algo mais. E o Evangelho é o mesmo, não é? O ensino é o mesmo. E então o outro caráter, ele é universal. Não é só temporal, é universal. Atemporal em qualquer tempo. Universal, da universalidade. Né? Para todos os cantos do planeta e podemos dizer para outros planos, para outros planetas também, porque são palavras que faz parte do código divino, as leis divinas elaboradas pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, não é? E importante aí também, ó, exclusivamente moral. Todos os ensinamentos de Jesus trazem esta essência, exclusivamente moral, para o conteúdo do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, de nós enobrecer a nossa essência de espíritos filhos do mesmo Pai, do Criador, do ser inteligente, da suprema inteligência, né? Nós sabemos que Deus é a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos.
Mas Deus, para nós, quando buscamos na essência, ou melhor, quando procuramos entender, né? Allan Kardec mostra para nós que Deus tem que ser, ele é toda perfeição, em tudo. Deus é perfeito. Se nós analisarmos toda a criação, existe uma perfeição nos mínimos detalhes. Nas coisas mais simples da natureza existe uma perfeição, um equilíbrio muito grande. Assim como nos movimentos dos astros. Tudo dentro das leis que Deus criou. Então Deus é essa maravilha que nós vamos descobrindo a cada passo que estudamos, né? E é todo o amor. É a essência do amor para com as criaturas, né? Nós não temos condições de imaginar um Deus que não tenha amor para todas as suas criaturas, todos os seus filhos. Porque ele não pode ser parcial, né? O Deus que nós conhecemos na doutrina espírita ama a todos com igual amor. Tanto aquele que erra muito, aquele que hoje está equivocado, está ignorante, mas no futuro ele vai se despertar para a sua realidade de filho de Deus. Deus o ama do mesmo jeito. Todos os filhos, tanto os que estão em pleno erro, em pleno equívoco, aqueles que estão nas profundezas do abismo, são filhos de Deus e um dia vão ser resgatados. Não é? Então, por isso que nós temos que entender essa exclusividade moral dos ensinamentos de Jesus. É isso? E então, é preciso muita atenção para nós não incorrermos no equívoco de interpretar as Escrituras Sagradas por meios de leitura clássica, em geral, impregnada de teologias e práticas ritualísticas, espontaneamente impostas no dia a dia, pelos atavismos que ainda se mantêm ativos em nosso subconsciente. Então, precisamos de aprender a extrair cada essência dos ensinamentos para não deixarmos nos deslizar por essas teologias que não vão trazer a essência dos ensinamentos. O ritualismo, as práticas exteriores, não é? São atavismos que, ao longo da jornada do ser humano, foram se passando de costume de geração a geração. São atavismos que nós trazemos do passado. Isso está imposto, impregnado no nosso subconsciente. Então nós precisamos de estar atentos para não deixarmos nos levar por esses quesitos aí que são prejudiciais, né? Mantém ativos no nosso subconsciente, porque nós ainda não nos libertamos. Assim, temos que entender que a nossa evolução é constante. E à medida de que nós vamos começando a entender uma verdade, aquilo que antes nós achávamos que era verdade passa a não fazer sentido mais. A verdade que nós estamos tendo hoje, pelo raciocínio, pela lógica, pela experiência, pela maturidade, pela visão de vida, faz com que aquela verdade de tempos atrás fique neutralizada. Não é? Então, são situações que o próprio ser humano está sendo convidado a explorar no seu conteúdo. Não é? Nós trazemos em nós as potencialidades desse desenvolvimento. E vai depender da nossa boa vontade, do nosso esforço. Né? Nesse sentido, o caráter atemporal, universal e exclusivamente moral da mensagem do Messias do Messias divino, são princípios metodológicos norteadores de todo o estudo
e a produção de textos relacionados ao programa O Evangelho Redivivo. É um detalhe importante isso aí. O fundamento maior desse conteúdo do Evangelho Redivivo é esse, né? Esse caráter atemporal, universal e exclusivamente moral. Então, tudo que nós vamos aprender com essa metodologia do Evangelho Redivivo está baseado nesses três aspectos aí, né? Assim, se temos a tendência de acreditar que os ensinamentos de Jesus se aplicam mais à época em que foram anunciados, com pouco ou nenhum valor para os dias atuais, as orientações do Cristo deixam de ser atemporais. Então está esclarecendo muito bem para nós, né? Se nós acharmos que valia só para aquele povo que Jesus falava, já não é mais atemporal. Por isso, se hoje nós estamos buscando esse ensinamento e extraindo o conteúdo que vai servir para nós, ele é, com certeza, atemporal. Não é isso? Se supomos que as orientações de Jesus estão direcionadas exclusivamente para o povo judeu, não atendem, portanto, ao caráter da universalidade. Outro quesito, né? Então, não é somente para o povo judeu que Jesus falava, né? Quando Jesus se dirigia, por exemplo, à Galileia, né? Ele se dirigia à humanidade, às frases que ele dizia, né? À humanidade inteira, né? Jerusalém, Jerusalém. É assim? As expressões que Jesus usava, quando se referia a Jerusalém, ao território, é um simbolismo para toda a humanidade terrestre, né? E então não é exclusivamente para o povo judeu. Se o foco do nosso estudo é a parte histórica e cultural, os personagens, lugares, cargos e interpretações linguísticas, etc., a análise das consequências morais se revela escassa, sem muita validade espiritual para o homem moderno. Olha aí. Então é outra consequência que nós vamos entender, né, dessa colocação aí. Então não é personagens, a colocação linguística, né, das palavras, né? A análise de consequências morais se revela escassa, sem muita vitalidade espiritual. Então, por isso, nós temos que nos reportar ao momento em que foram ditas as palavras, qual que é o significado das palavras para aquele povo naquela época e o que a palavra significa para nós hoje, para nós sabermos fazer um levantamento. Se é a verdade daquela palavra, é o que nós entendemos hoje. Os costumes do povo daquela época, né? Nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trazendo para nós a explicação de que quando uma das pessoas daquela época tinha aversão por outras pessoas e se julgava que aquela pessoa era imprestável, cuspia de lado e pronunciava a palavra raca, que significava pessoa imprestável, né? Então, naquela época, o sentido era um. Hoje já não temos mais esses costumes. Por isso, temos que observar bem qual que é a essência de cada passagem ou do conjunto de frases que nós vamos estudar e analisar, né? Extrair sempre as consequências morais, né? Para o homem moderno, tanto para a humanidade daquela época como a humanidade hoje, a essência do Evangelho de Jesus serve para fazer luz no espírito, na alma, porque Jesus se dirige sempre nessas
histórias, nessas parábolas, nesses ensinamentos, dirigindo-se ao coração do ser humano, que é o ponto-chave para a nossa transformação moral, né? O objetivo da Bíblia não é ater-se ao excessivo detalhamento ou à exatidão dos fatos históricos, mas sim à elevação dos corações. Em suma, é bastante desafiador ver Cristo não como corpo nem como individualidade, mas ver como o Verbo de Deus manifesto ao mundo. Aí tem uma referência do Evangelho de João, no primeiro capítulo, né? E então é a nossa forma de aprendermos que a história serve naquele contexto para nós buscar na reflexão, na meditação, extrair a essência, né? Nós não poderíamos ficar presos aos fatos somente históricos, né? O detalhamento das coisas somente no aspecto físico, né? Porque o objetivo maior é a elevação dos corações. Então, por isso Jesus trazia as parábolas. Através das parábolas, criava as imagens, ou cria, né, melhor dizendo, até hoje, as imagens que cada um de nós vamos construir na nossa mente para entender a mensagem que Jesus está querendo passar para nós. E cada um de nós, de acordo com o grau de conhecimento que nós já atingimos, vamos absorver estes ensinamentos conforme a nossa capacidade. É isso? Cada um de nós temos uma percepção diferente da realidade. Mas a verdade que Jesus traz é uma só para todos. E nós vamos absorvendo e, através da nossa vivência, do nosso esforço, nós vamos cada vez mais ganhando condições de aprimoramento no geral, né? Integral, espírito e matéria, não é? Então nós vamos ter que fazer uma pausa agora e deixar para a semana que vem darmos continuidade no estudo. Vamos ficar com esta colocação sobre o codificador, que é Allan Kardec. Vamos deixar marcado aqui. Vamos só ler para que na próxima semana nós possamos dar sequência a esse estudo. São conceitos universais que igualmente foram utilizados por Allan Kardec na elaboração das obras da codificação, nos estudos, análises e ensinos espíritas. É importante, porém, considerar o significado da palavra ensino, indicado pelo codificador. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Também há ensino fora do que é dado do púlpito ou da tribuna. Também há ensino fora do que é dado do púlpito e da tribuna. A simples conversação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer a outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, está ensinando. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isto que julgamos por bem dar alguns conselhos, de que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Aqui eles encontrarão o meio de chegar com mais segurança e presteza ao objetivo visado. E então, a semana que vem, nós vamos detalhar
nas reflexões, na meditação dessas palavras de Allan Kardec, que nós estamos percebendo aí grandes formas de nós pararmos para entender o que é realmente essa palavra ensino. Não é somente na tribuna e nem no púlpito. É isso? Bom, agora nós vamos finalizar o nosso estudo, porque o nosso horário já está chegando ao fim. E nós queremos então agradecer a todos pela companhia, agradecer a Jesus, agradecer a Deus e aos bons espíritos. Nestes momentos em que buscamos compreender um pouco mais desta metodologia, e sempre nós estamos indicando. Temos esse conteúdo, vamos refletir, analisar, rever, porque o aprendizado não é somente com uma leitura, com uma análise superficial que nós vamos absorver todo o conteúdo. É preciso nós voltarmos várias vezes, se nós desejamos, como vemos Kardec comunicar aí, se nós desejamos mesmo ir em busca desse aprimoramento, desses conhecimentos, temos que nos dedicar, porque quem será beneficiado somos nós mesmos, né? Nas nossas tarefas, nos nossos estudos nas casas espíritas, ou podemos dizer em qualquer outra escola religiosa. A forma de analisar, de entender o Evangelho de Jesus é universal. Não tem que ser somente na casa espírita. Qualquer pessoa, seja de outra religião, que estuda, que procura entender o Evangelho de Jesus, se buscar esse conteúdo do Evangelho redivivo, ele irá também, mesmo não sendo espírita, extrair o conteúdo, a essência da moral do Evangelho de Jesus. Não é isso? Por isso o Evangelho de Jesus é universal. Correto? E então, agradecemos a todos, vamos fazer uma prece, uma meditação, e depois nós vamos deixar o roteiro de estudos para aqueles que ainda não conhecem as nossas transmissões que fazemos em nossos estudos. Vamos deixar aí, lembrando que na terça-feira teremos o estudo do livro Religião dos Espíritos, uma obra espetacular. Vale a pena nós lermos, estudarmos, meditarmos. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, traz grandes ensinamentos comentando questões do livro dos Espíritos. E vamos então agradecer aos bons Espíritos, a Deus nosso Pai, a Jesus, divino amigo e mestre. Senhor, nós estamos agradecidos por este ensinamento da noite, por estas lições, por estas luzes, pedindo, Senhor, que nos ajude a estarmos aptos a vivenciar, nos ajude a ter a coragem, a sabedoria, o discernimento, no momento em que nós poderemos oferecer o melhor de nós a todos aqueles com quem nós convivemos, também em nossos estudos no movimento espírita. Que a tua luz e a tua paz permaneçam em todos os corações. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim, agradecendo a todos que nos acompanharam, a você, internauta, que no momento oportuno irá acessar a nossa página no Facebook,
ou nosso canal no YouTube. Temos aqui esta página no Facebook e temos também no YouTube o canal que nós estamos representando, a Sociedade Espírita Allan Kardec, SEAC Pinhuí, SEAC com S, SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, Pinhuí. Você pode buscar lá outros estudos, os primeiros estudos que fizemos anteriores do Evangelho Redivivo, assim como outros do livro Religião dos Espíritos. Temos Filosofia Espírita de Miramês, lá umas obras muito importantes para nós. Nós vamos deixar aí através desse roteiro e você vai acompanhar. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão.